Boa noite a todos. Hoje é 16 de junho de 2025. Eu vou iniciar a minha live como planejei todos os dias, né? 18h30, então 18h34, tá? Então 18h43, 44, por aí, né? Não, 34, menos de 10 minutos, menos de 44, 42, 43, por aí, tá bom? Uma live sobre meu livro, O Doce Amor Divino, que fluiu do céu para a terra em 1988, baseado numa história real. A venda foi publicada em 2022 pela editora Viseu e está vendo pelo Grande Magazines, pela internet somente, tá bom? Você digita lá, vai no Google, põe lá o título do livro, Doce Amor Divino, que fluiu do céu para a terra, em 1988, baseado numa história real. E vai ter uma lista de sites que estão vendendo, tá bom, gente? Eu já doei vários deles, que eu ganhei 20 da editora e comprei 100, então nós já quase tudo terminado. Mas eu pretendo comprar quando for dar palestra e vender a preço de custo, tá bom, gente? Bom, então vamos ao que interessa, que é esclarecer sobre o livro, né, o meu livro, e a Prema Yoga de Satya Sai Baba, que é esse avatar aqui, ó. Satya Sai Baba, esse moreno aqui, fez milagres na Índia, né, curou, se deixou filmar e tudo. Bota o nome dele, Satya, que significa verdade, Sai Baba, avatar do amor divino, o homem dos milagres, né? Tem um livro sobre ele, o homem dos milagres. Fez milagre, que é quase 1 minuto cada segundo. Bom, vamos lá. Então, o livro, ontem eu dei uma introdução rápida, né, sobre o que aconteceu comigo, e hoje, dia 16 de junho, né, eu vou falar sobre, dando uma retrospectiva e colocando mais ponto sobre como eu de fato comecei essa investigação interior, que eu acabei passando transcendi a razão humana, e por isso que eu consegui esse feito de chegar a experimentar o êxtase divino no peito, tá? Que é o chamado Samadhi. Então, no 88, quando eu logo entrei na crise existencial, né? Que eu escuto a voz falando e eu vou para casa, aparece a noiva, né? Dizendo, casa comigo. Já contei ontem, né? Eu comecei a me questionar, né? E como eu estava em crise, eu comecei a ler livros, né, para tentar dar alguma resposta para o que eu estava passando, né? E um desses livros foi de Chico Xavier, André Luiz, psicografado por André Luiz, e um deles diz o seguinte, que a intuição era a base da espiritualidade, que o pensamento era energia. Dois pontos que eu detectei, que o pensamento era energia, a intuição era a base da espiritualidade. Eu conversando com uma amiga que morava ali na Praia do Flamengo, perto da Praia do Flamengo, e a Ana falou, Bernardo, tem 2 níveis de consciência. Quer dizer, ela hoje diz que foi o lado espiritual dela que falou, não foi ela humana. O nível inferior e o nível superior. Procura ver isso dentro de você. E eu acreditei nesses 3 que era possível, né? Quer dizer, o pensamento era energia, a intuição era a base da espiritualidade, e que existiam 2 níveis de consciência, um inferior e um superior. Aí eu sou engenheiro, né? Eletricista, eu comecei a criar a hipótese de que os pensamentos e sentimentos negativos estavam ligados ao lado material humano, por exemplo, raiva, medo, tudo isso era o lado inferior, né? Inveja, tudo que fosse com essa questão do ego,
era inferior. E que os pensamentos positivos seriam, quer dizer, felicidade, paz, equilíbrio, força de vontade, e por aí, né? E a própria intuição. Então, a partir desses parâmetros, o pensamento é energia, a intuição, a base da espiritualidade, e que existiam dois níveis, eu comecei a investigar se de fato existiam dois níveis dentro de mim. Não? E de fato, com o passar dos dias, eu percebi que existiam mesmo. Né? O eu inferior e o eu superior. Então eu ficava oscilando, dando solavancos, né? Na época chamava de flip-flop em eletrônica, né? Que era a onda, né? Você vai e cai, vai e cai, vai e cai, vai oscilando. Então eu ficava a cada segundo tentando ficar positivo, mas o mundo material me puxava para o lado negativo, né? A notícia, até hoje, né? As notícias, a conversa das pessoas na rua, tudo, qualquer coisa. Por exemplo, agora acho que não é Paysandu, que é o senador Vergueiro. Então, passavam as meninas com roupas, né? Decotadas e tudo, com uma toalha, né, para ir para a praia, aquilo ali me atraiu o desejo sexual. Então eu caía. Então eu usava as técnicas da chama violeta para sair daquele lado negativo e ir para o positivo. Então eu vivia cada segundo, vigiando meus pensamentos e sentimentos para não ficar no plano negativo, né, do eu inferior. Então eu ficava usando a chama violeta, Saint Germain, né, que eram as técnicas da Ponte para a Liberdade, que eu comecei. A cada segundo, durante semanas, talvez, e fui com muita força de vontade, não sei de onde veio essa força de vontade, né? Eu falei que eu tenho que controlar isso, eu tenho que ficar positivo, eu não posso ficar negativo, né? Porque eu confiei demais no livro da Haja Luz, da Ponte para a Liberdade, e no livro da Ponte para a Liberdade, dizia que ia surgir, né, haja luz, que ia surgir um novo homem, um novo milênio, que era um homem intuitivo. Então, quem se preparasse para a intuição estaria entrando na nova era. Né? E aí eu falei, bom, então eu vou me preparar, eu vou seguir a intuição. Né? Mas o que era a intuição? Então eu tive que estabelecer uma relação entre razão e intuição. A razão era inferior e a intuição era superior. A intuição estava ligada aos sentimentos mais nobres, mais positivos, mais, né, qualificados dentro de mim. Então, essa abordagem, essa hipótese, eu tinha que confirmar. E comecei a ficar, né, em cima, vigiando o tempo todo. Orar e vigiar, disse Jesus. Né? E aí, depois de alguns dias depois, uma semana talvez, de exercício intenso, eu comecei a perceber, a testa, né? Que a intuição é aqui, o chakra, esse chakra aqui, ó. Chakra frontal, lá em cima, aquele azulzinho lá em cima, tá? Então eu senti a testa, uma energia oscilando, ou seja, a intuição. E aí, numa tarde de julho de 1988, a intuição falou comigo mais forte. Eu estava no telefone, eu não vou contar muito não, porque eu já estou 8h40. Depois eu conto isso, tá bom? Então, em julho de 88, portanto, deu o salto. Fenomenal, ouvir a intuição e a intuição me propiciar ter o êxtase divino. Gente, não é mais ter o Deus que habita em mim e habita em você. Eu tenho que terminar porque são 8, 9 minutos. Não posso passar, senão corta. Já. Obrigado, até a próxima. Namastê, o Deus que habita em mim e habita em você. Não deixe de comprar meu livro, hein?